Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre o anticapacitismo na formação em psicologia. Para tanto, recebemos a mestra em psicologia pela UFMA, Universidade Federal do Maranhão, Bianca Figueiredo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite, a oportunidade de falar um pouco mais sobre esse tema, e agradeço também a minha orientadora, a Deise, que me indicou para esse momento. Começo pedindo para você definir, nos fazer entender o que é capacitismo e como é que ele afeta a vida de pessoas com deficiência. O capacitismo, ele é a discriminação contra pessoas com deficiência, Ele cria ali padrões físicos, mentais, funcionais principalmente, E considera como normais somente ali as pessoas que se encaixam nesse padrão. Dessa forma, as pessoas com deficiência, elas são consideradas como inferiores, como incapazes, como dependentes, Pessoas muitas vezes sem autonomia, É um termo relativamente recente, datado de 2012 na literatura, mas é um preconceito que existe desde a antiguidade, Então, é importante a gente nomear, essa discriminação, popularizar esse termo, porque é a partir daí que a gente consegue identificar e combater essa discriminação, E afeta as pessoas com deficiência porque é entendido que muitas vezes elas perdem essas oportunidades, elas são excluídas e marginalizadas muito mais por esse preconceito do que pela deficiência em si. E passa pela questão do não saber, do desconhecer, que ela é tão capaz como, entre aspas, aquilo que é fora da normalidade, como muitas das vezes se coloca. Um exemplo que eu vou citar aqui, a gente tem a sonoplastia, que é essa plástica que vai ao ar na rádio, que as pessoas ouvem. Parte dela é feita pelo Maurício, ele é sonoplasta aqui da rádio, e ele é cego. Ele faz tudo isso de forma muito bem feita. São um exemplo aí para citar para quem nos ouve e para quem nos assiste neste momento. Agora, em relação ao capacitismo, ele aparece nos currículos aqui do curso de psicologia da UFMA? Então, ele não aparece de uma forma explícita e sistematizada, Era algo que, de certa forma, a gente já imaginava que poderia acontecer, Tanto é que eu trago na minha dissertação que o termo, nem o capacitismo, nem o anticapacitismo, ele aparece descrito de forma alguma no currículo. Mas a gente observa muitas possibilidades de diálogo com essa temática em outras disciplinas, assim, em algumas áreas de estágio, mas que a gente percebe, e supõe que pode ficar muito ali a depender da iniciativa do docente em si. Agora, essa a lacuna desse tema, ela pode impactar a formação de novos psicólogos? Se sim, de que forma seria esse impacto? Impacta porque um processo de formação, uma graduação, ela vai para além da transmissão de conteúdos daquela área, Ela também se compromete a desenvolver habilidades naqueles profissionais, a desenvolver ali um senso crítico, Então, um profissional que ele não é sensibilizado para essas temáticas, ele dificilmente ele vai desenvolver ali as competências necessárias para atuar junto dessa população, E a diversidade humana, ela é importantíssima para a nossa profissão e é algo que é, inclusive, ali assegurado pelo nosso código de ética, da gente ser realmente capaz de atender a essa população e as suas necessidades específicas. O anticapacitismo na formação em psicologia, o porquê estudar esse tema, essa questão que te levou para esse caminho? Então, ele surge primeiro de uma vivência muito pessoal, muito familiar. Eu tenho uma irmã que é pessoa com deficiência, Ela nasceu com paralisia cerebral e, como uma das cuidadoras dela, eu sempre acompanhei essas idas, a médicos, a fisioterapeutas. E curiosamente, nem ela, nem a minha família, a gente nunca teve esse acompanhamento psicológico, desde o momento do diagnóstico, em todo o tratamento. E quando eu comecei a estudar, até algo que eu trago também na minha pesquisa, no currículo antigo tinha 2 disciplinas específicas, para atuar junto dessa população.
E aí isso foi me instigando. Então, desde a graduação, eu uni essa inquietação pessoal com essa curiosidade mais acadêmica, científica, e venho pesquisando sobre essa temática, né? De como que a psicologia, ela pode atuar junto dessa população, e fazendo a ressalva também de que não é só no atendimento ali direto, né? Como, por exemplo, uma psicoterapia. Nem toda pessoa com deficiência, ela vai desenvolver transtornos emocionais por conta da sua condição, né? Mas de como que a psicologia pode atuar mesmo politicamente, como que ela pode favorecer no desenvolvimento também da pesquisa, né? E nos direitos humanos, né? Que é algo que também é muito importante para a gente, né? Para a nossa prática. Muito bem, estamos conversando com a mestra em Psicologia pela UFMA, Bianca Figueiredo. Ela fala com a gente, conversa sobre o anticapacitismo na formação em Psicologia. Nos teus estudos, nas tuas investigações, você aponta caminhos nesse sentido? Quais seriam esses caminhos, essas sugestões? Em relação ao trabalho dessa temática, começando mesmo do início, assim, começar a apresentar essa temática para esses alunos, né? E a possibilidade de atuar junto dessa população, mas que a nossa sugestão principal é que isso venha estruturado no currículo. Porque como foi uma pesquisa documental, a gente não teve a possibilidade de ir a campo, a gente não afirma que não exista, a gente afirma que não está estruturado de modo transversal no currículo. Então, pode ser que existam iniciativas de professores, iniciativas individuais de alunos, tem alguns grupos de estudos, a gente fez esse levantamento também, mas a gente entende a importância de que isso seja estruturado como uma parte obrigatória da formação, né? Então, começar daí, talvez rever, né, essa estrutura para que esses conteúdos eles possam ser apresentados para todos os alunos. Agora, quando você fala de impacto, mas no paciente, como é que é esse impacto? Como é que ele é afetado? Nesse atendimento, né, individual, ali direto com essas pessoas, a gente está falando de profissionais que talvez não tenham o preparo técnico e ético necessário para atuar com eles. Então, além de não fazer as melhores intervenções, o manejo mais adequado, a gente está falando da possibilidade de se reforçar estereótipos e reforçar essa discriminação, mesmo num espaço que deveria ser de acolhimento e de cuidado. Então, essa é a primeira preocupação. E a segunda, assim, né, não criando assim uma hierarquia de importância, mas de como que a psicologia ela pode fortalecer de fato essa luta, né? Seja no reforço aí de pesquisa, de criar novos materiais, né? De popularizar esse conhecimento, mas também nessa garantia desses direitos, né? Humanos, desses direitos básicos dessa população que já são assegurados até pela legislação. Você falou em popularizar. Quando você fala em popularizar, você pensa em quê? De que forma? Eu acho que esse aqui é um espaço muito bom para estar fazendo isso, né? Para estar se falando sobre essa temática. A gente já tem um artigo publicado num evento, né? Nos anais de evento, mas para além, assim, o trabalho inicial é dentro do meio acadêmico mesmo, né? Discutir com esses alunos, com esses profissionais de informação, sensibilizar, mas também expandir, né, os muros da universidade, né? Pensando aí em levar dessas informações para outras pessoas, que não só pessoas com deficiência e seus familiares. Quando a gente fala de um movimento inclusivo, a gente está falando da sociedade se movimentar para acolher e incluir essa população, né? Então, de sensibilizar as outras pessoas para essa temática também. Para além dos muros das universidades, dos laboratórios, a ciência, então, cumprindo o seu papel, né? Isso. Aproximar, né, a teoria da realidade social, né? Que é muito importante. A gente pesquisa, a gente pretende aí produzir e atualizar os conhecimentos para que isso traga uma melhoria real mesmo para a sociedade. Agora, nos seus estudos, nas suas investigações, o que é a perspectiva fenomenológica que foi adotada por você para desenvolver essas investigações, esses estudos? Como é que ela contribui para essas investigações? Então, ela veio da fenomenologia, né, que é baseada no pensamento de Russell,
que busca ali compreender os fenômenos a partir da forma como eles se apresentam à consciência, sem julgamentos anteriores, sem preconceitos, né? Tanto é que a gente não trabalha com uma hipótese na nossa pesquisa, a gente trabalha com uma questão norteadora. Significa que a gente não chegou dizendo que é abordado ou não é abordado, a gente pergunta como isso é trabalhado. E aí, no momento da pesquisa, principalmente da análise ali dos documentos, a gente vai, de fato, ler e tentar compreender o que está descrito ali, né? Como cada um desses termos, cada uma dessas unidades de sentido aparecem ou não ali naquele documento. Para tanto, você analisou currículos, o curso, as ementas, as disciplinas e dos estágios. Que fatores você buscou aí observar nessas análises? Se eram descritos, né, termos como deficiência, inclusão, capacitismo, anticapacitismo, se isso estava, de fato, descrito lá dentro desses termos, né? Tanto que algo que a gente enfrentou é que, por serem termos novos, né, relativamente novos, capacitismo e anticapacitismo, na busca, tanto na análise do currículo como no levantamento da bibliografia mesmo, das referências, a gente teve que, por vezes, voltar um pouquinho, não usar esses termos e expandir mais para termos como deficiência e inclusão, que geralmente são mais trabalhados, né? Então, a gente percebeu que é mais fácil de aparecer esses termos, né, de inclusão, de deficiência, pessoas com deficiência, do que, de fato, capacitismo e anticapacitismo, né? Mas para entender que esse tema está sendo ali abordado de alguma forma, mas sustentando a ideia de que é importante a gente utilizar esses novos termos também. Termos necessidades especiais e deficiência. Então, caiu em desuso, não é correto necessidades especiais, se usa diretamente deficiência, como é que é essa parte? Então, deficiência ela é a condição. E aí, quando a gente vai falar das pessoas, a gente fala pessoas com deficiência, né? A pessoa, ela sempre vem em primeiro lugar, tendo a ideia de que deficiência, ela é muito, muito ampla, né? Existem múltiplas deficiências, múltiplas condições. E aí, então, o termo correto, né? Pessoa com deficiência, pessoa que usa cadeira de rodas, né? E aí, quando a gente fala de necessidades, a gente fala de necessidades específicas. O uso de termos como pessoas especiais, pessoas com necessidades especiais, também são considerados, de certa forma, capacitistas. Porque isso é muito interessante também da pesquisa, que a gente fala de discriminação, mas, por vezes, essa discriminação ela não vem só com essa inferiorização e com esse ataque pejorativo. Ele vem também desse lugar de romantizar a deficiência e de colocar muito nesse lugar desse olhar caritativo, né? De, são pessoas especiais, são anjos, são guerreiros. No intuito de causar menos constrangimento, né? Também, né? De tentar trazer uma leveza, mas de que acaba colocando num outro lugar que também desumaniza, que também tira da autonomia, que também tira da possibilidade, né, de alcançar as mesmas oportunidades que outras pessoas podem ter. Agora, as contribuições para a Universidade Federal do Maranhão para o curso de psicologia, como é que teus estudos contribuem nesse sentido? A gente espera que, em primeiro lugar, assim, uma atualização, né, curricular, ou da forma como esses conteúdos eles são apresentados, para que a gente tenha, de fato, ali a sensibilização desses alunos, para que isso possa vir, mais uma vez, a gente traz, né, que não é que não exista, não é essa afirmação, é que isso não está estruturado num documento que normatiza ali a formação. Então, é importante que esse conteúdo ele apareça de forma igual para todos, para que todos tenham, né, contato com isso. Então, em primeiro lugar, né, essa atualização curricular, pensando também em incentivar que hajam outras pesquisas, né, nesse sentido. Eu entendo que no levantamento que a gente fez também são poucas produções nessa área, então a gente espera que seja muito uma sementinha. Não é um trabalho que está pronto, que está acabado, que está concluído. Ele é um começo, ele está sinalizando, a gente precisa olhar para isso aqui e, a partir disso, desenvolver mais pesquisas, atualizar esses currículos, pensar, né, um pouco mais como sensibilizar, né, esses novos profissionais.
uma sementinha que germine e que produza bons frutos. Muito bem, recebemos no programa de hoje a mestra em Psicologia pela Universidade Federal do Maranhão, Bianca Figueiredo. Ela conversou com a gente sobre o anticapacitismo na formação em Psicologia. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui, de estar compartilhando essa pesquisa, que é muito cara para mim, né? Como eu falei, ela vem desse lugar muito pessoal, familiar, mas que também me mobiliza muito profissionalmente, de pensar como é que a psicologia ela pode, né, fortalecer essas lutas que são tão necessárias na sociedade hoje em dia. Então, obrigada também por esse espaço de estar aqui compartilhando. Muito obrigado. Até o próximo programa.